O Brasil é o país mais empreendedor entre os BRICS, à frente da China, da Índia, da Rússia e da África do Sul. Os dados são da pesquisa GEM, parte do projeto Global Entrepreneurship Monitor, que no Brasil foi apoiada pelo SEBRAE e realizada pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Para conversar sobre o empreendedorismo, nós convidamos Enio Pinto, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, e Flávio Cavalcante, da empresa Bolos do Flávio. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Cidadania. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa. Enio, você estava explicando que, na verdade, não é só entre os BRICS, né? O Brasil, na verdade, é líder mundial no quesito empreendedorismo. Na verdade, para a gente fazer uma comparação equilibrada, banana com banana, a gente pega o recorte G20, as principais economias do mundo, e o Brasil lidera o G20 em termos de empreendedorismo. No aspecto quantitativo, né? Na verdade, no aspecto qualitativo, a gente ainda tem um bom campo aí para avançar. E Flávio, você conta um pouco para a gente, a sua empresa, né, o Bolos do Flávio, quando começou? O Bolo do Flávio começou em 2007, eu morava na Paraíba e decidi vir para Brasília, queria algo novo, uma capital, e escolhi Brasília. E aí iniciamos aqui, começamos aqui vendendo bolo em feira, na feira lá em Sobradinho, e durante 3 meses a gente não conseguiu alugar loja e foi aquela dificuldade. E eu comecei fabricando em casa e ia para as feiras, e depois de 3 meses eu consegui montar a minha primeira loja, lá em Sobradinho. Então você entrou nessa conta aí dos empreendedores, você entrou na pesquisa de 2007, então. Isso, 2007. Entrou, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, no mundo, como é que fica, né, essa classificação do Brasil entre os BRICS, que o Brasil é o primeiro, com 19%, né? Em segundo lugar vem aí a Índia, com 10,6%, depois a China, 10,3%, África do Sul, 6,9%, e a Rússia, que é o último dos BRICS, né, 6,3%. Né? Mas como, né, não só entre esses, né, como você falou, ainda no G20 tem também, né, também estamos bem colocados, né? Isso é muito relevante frisar que a gente bate todas as maiores economias do mundo, né, Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, para citar as 4 maiores economias do mundo. Agora, um outro fato curioso que fica evidente nesse painel é que empreendedorismo não é só um fenômeno econômico, é um fenômeno sociológico também. Você vê que a Rússia, a antiga União Soviética, ela fica bem aquém de outros países de grandes economias quanto ao aspecto empreendedorismo. Isso, durante muito tempo, não foi estimulado na cultura da União Soviética, e isso reverbera até hoje na Rússia. Sim, que era uma outra cultura, né? Em vez de aqui, o povo corre atrás de criar seu próprio negócio, né? Exatamente. O brasileiro, ele tem uma atitude, um comportamento muito positivo, porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem 3 grandes campos explorados aí, né? O aspecto de domínio de técnicas de gestão, você aprender a fazer a administração do seu empreendimento. Você tem um aspecto mais operacional, no caso aqui do amigo Flávio, é a cozinha, é fazer o bolo, é a linha de produção, de montagem dos bolos dele, mas você tem um aspecto aí comportamental por trás disso tudo. Então, assim, nem sempre o brasileiro é o melhor gestor, nem sempre o brasileiro é o mais inovador nos aspectos operacionais, mas ele tem um espírito empreendedor, ele tem uma atitude, ele tem um comportamento, um conjunto de características naturais que coloca o Brasil à frente de outras nações. E a gente tem aí um outro dado, uma outra arte, justamente nesse aspecto cultural, que é o grande sonho do brasileiro. Um dos grandes sonhos é justamente ter o seu próprio negócio, né? Em primeiro lugar, na verdade, diz que é viajar. Em segundo lugar, é ter uma casa própria, ter seu próprio carro. E em quarto lugar, assim, dos sonhos, é ter seu próprio negócio, né? Então, realmente, como você falou, é uma coisa cultural, né? Assim, o brasileiro tem essa vontade, né? E aí, ao todo, são 48 milhões de empreendedores, né? Você vê, depois de resolvida a questão de entretenimento, sonho,
de mobilidade e moradia, necessidades básicas, o sonho do brasileiro é empreender. Essa pesquisa, ela mostra, inclusive, que esse sonho fica muito à frente de um outro sonho, que é fazer carreira numa grande corporação. Então, o brasileiro tem um espírito muito mais de empreendedor do que de empregado. A pesquisa deixa isso constatado. Ele quer ser seu próprio chefe. Exato, né? Ter autonomia, ter liberdade, pegar toda a criatividade, a ousadia do brasileiro e reverberar isso em pequenos empreendimentos. Agora, como você mencionou, Enio, assim, às vezes falta um pouco nessa noção de como administrar, gestão. Agora, o próprio Sebrae, ele também está aí para auxiliar nesse aspecto, né? Tem oferecendo cursos, treinamentos. Verdade. A gente tem hoje aí 48 milhões de empreendedores ou à frente de negócios estabelecidos ou já na fase final de implementação de um negócio, né? Todos são contemplados nessa conta de 48 milhões. Mas a gente ainda tem um percentual de mortalidade elevado. Não é o caso do meu amigo Flávio aqui, que está completando 10 anos de negócio e tem várias lojas espalhadas aqui pelo Distrito Federal, é um sucesso. Mas o percentual de mortalidade empresarial no Brasil, quando se trata de pequenos negócios, ainda é mais elevado do que as médias de nações mais desenvolvidas economicamente que o Brasil. A gente tem alguma coisa aqui, Flávio, em torno de 76% de taxa de sucesso, ou seja, eu tenho, por outro lado, 24%, 25%, um quarto dos negócios que não passam dos 2 primeiros anos de vida. Então, isso aí tem uma dimensão, inclusive, humana muito grande, porque um pequeno negócio, quando vai à falência, o empreendedor ele se desfez já de todos os seus bens, ele já está endividado, ele está com o nome sujo na praça, ele tem depois uma enorme dificuldade de se inserir novamente na sociedade produtiva, né? Isso é bem complicado. Flávio, como foi o seu caso? Você já sempre gostou de fazer bolo, sempre se interessou pela cozinha? Como é que você escolheu esse Eu ramo? digo que eu sempre tive um espírito de empreendedor dentro de mim, que meus avós tinham posto de gasolina, do outro lado, outros avós tinham padaria, só que os meus avós diziam, rapaz, a única coisa que eles queriam era que eu fosse empreendedor. E meu filho, estude, não empreenda. Eu digo, não, eu quero empreender. Então, com 12 anos de idade, eu já comecei a trabalhar no posto do meu avô, acordava de 5 da manhã. E eu dizia, pô, nunca vou trabalhar para ninguém, eu quero ter meu próprio negócio. Já com essa vontade Já mesmo com essa de vontade. ter uma autonomia, né? Isso. Não trabalhar para os outros. Então, lá na Paraíba, eu trabalhava com bolo também, só que lá era diferente, porque cidade pequena, as coisas não giravam como tinha que girar, né? Então, eu coloquei, já tinha casado eu digo, eu quero ir para Brasília. Porque Brasília é um lugar que gira dinheiro, é de lá que sai tudo, né? Então foi quando eu decidi vir a Brasília, em 2007. E você teve essa dificuldade, sentiu alguma dificuldade assim com relação com a gestão, com a parte mesmo do negócio, né? Não só a parte mesmo de produzir Olha, bolos? eu fiquei até surpreso, porque quando eu comecei, eu era o que fazia o bolo. Era eu e minha esposa que trabalhava, eu fazia o bolo e eu administrava também. Então, assim, eu fui vendo que eu era bom na administração, porque as coisas iam acontecendo, eu ia conseguindo, multiplicando e ia dando certo. Vamos ver aqui o dado da duração dos negócios, né? Dessa mesma pesquisa aí do GEM. Então, a gente vê que 8,4 milhões dos negócios têm até 3 meses, 18,8 de 3 a 42 meses e 22,7 milhões tem mais de 42 meses. Quer dizer, esses foram os que tiveram sucesso, né? Conseguiram, porque eu imagino que a maior dificuldade seja justamente vencer esse período inicial, né? Conseguir se estabelecer e se afirmar, né, enquanto empresa. Superar essa barreira dos 2 primeiros anos, que são os anos críticos. Os 2 primeiros. Exatamente. Aqui, ali você tem a maior concentração de mortalidade. Depois os negócios tendem a se estabelecer e você naturalmente vai ter uma mortalidade, mas bem menor. Superado os 2 primeiros anos, a tendência é que o empresário entenda mais do mercado dele, conheça principalmente o seu cliente, que é a razão de ser de qualquer empreendimento. O empreendimento não existe porque tem um proprietário, ou o produto, ou o estabelecimento. Ele existe porque tem um consumidor. E aí, à medida que você conhece o seu consumidor, a prática, a dinâmica do seu consumidor, a chance de sucesso para o seu negócio cresce enormemente.
né? E tem também uma dificuldade, esses 2 primeiros anos, muitas vezes tem que fazer um investimento maior e às vezes demora para ter um retorno, né? Assim, às vezes a pessoa tem que ter um capital de giro, tem que já ter uma poupança anterior para conseguir sobreviver, ter fôlego para esperar esse tempo. Um pequeno negócio ele já não inicia com uma carteira de clientes, né? Você tem que ir conquistando essa sua fatia do mercado com o tempo. Então, de fato, num primeiro momento, você conseguir fazer retirada é muito complicado, né? E nesse período você ainda não azeitou, vamos dizer assim, a gestão desse empreendimento, né? O Flávio relatou para a gente aqui que cresceu dentro de negócios. Então, é um caso relativamente atípico. Isso. Né? Mas a maioria dos negócios no país, eles têm ainda empreendedores um pouco amadores, eu diria. Um pequeno negócio, ele quase não tem time, ele não tem gerentes, ele não tem diretores. Ele, como é o caso do Flávio aqui, basicamente, ele faz tudo, né? Ele é multifuncional dentro desse empreendimento. São empreendimentos familiares, como relatou o Flávio. Isso. Né? Então, assim, é fundamental que essas pessoas lapidem aí a sua gestão, se profissionalizem. Todo mundo que quer atuar como jornalista, como economista, como médico, estuda 4, 5, estuda a vida inteira. Né? Então, para você que quer empreender, também é fundamental você estar permanentemente se atualizando, estudando, se preparando. Sim. E aí, instituições como o Sebrae oportunizam aí um portfólio amplo de cursos, consultorias, palestras, pela internet, inclusive, tudo isso gratuito, para que você se torne, de fato, um empreendedor mais profissional, para que você tenha aí a possibilidade de ter mais sucesso e expansão do seu negócio, como é a história do Flávio. Flávio, e você chegou a fazer esses cursos para se capacitar? Você sentiu essa necessidade? Olha, no começo eu não cheguei a fazer porque eu só tinha tempo mesmo de trabalhar. Então, era trabalhando e o que eu aprendi foi no dia a dia, né? Mas, assim, hoje a gente precisa, porque como a empresa cresceu muito, os desafios hoje são maiores, então a gente tem que estar sempre se evoluindo, tem que estar sempre buscando algo novo, e a gente sempre está fazendo cursos sobre empreendedorismo, sobre gestão, para poder conseguir segurar, porque no começo tinha uma loja, 2 lojas, era mais fácil, mas hoje não, 13 lojas, então hoje... Já é outra escala, né? É outra escala. Assim. Então, hoje, assim, com o amadorismo, eu não consigo manter essas 13 lojas, né? Tem que ter uma estrutura bem montada. E vamos dar uma olhada aqui, mais um dado da pesquisa, que é a motivação, né? Que leva as pessoas a quererem empreender, né? De ver aqui que eles chegaram à conclusão que 57,4% são por causa da oportunidade e 42,6% por causa da necessidade, né? Que aí, justamente, né, são aqueles que, às vezes, perdem o emprego, vou ter que fazer alguma coisa, e pode lembrar, eu aprendi a fazer bolo com a minha avó, então vou tentar fazer uma empresa de bolo, mas nem sempre isso é a melhor receita, não é isso? Esse dado é um dado muito relevante, principalmente num contexto de crise macroeconômica como a gente está experimentando agora. É importante que o conceito fique muito claro. Aquele que empreende por oportunidade é o que a gente chama de um empreendedor vocacionado. Ele identificou um nicho de mercado a ser explorado, fez um planejamento, se preparou e está atuando nesse mercado. Aquele que empreende por necessidade é uma questão de sobrevivência. Ele não consegue inserir-se na sociedade produtiva como funcionário, como colaborador e teve que empreender para sobreviver, para se manter. O que acontece? Aquele que empreende por oportunidade, por ser vocacionado, ele vem de alguma maneira lapidando esse sonho há um bom tempo, elaborando um plano de negócio, se preparando para entrar no mercado, fazendo pesquisas, estudando, visitando concorrentes, fornecedores, entre outras coisas. Já o que empreende por necessidade, ele entende até que aquele negócio é meio que temporário, até que a crise sereneie e ele possa normalmente voltar a trabalhar numa grande corporação. Então ele tem um negócio relativamente amador. E aí a possibilidade de insucesso desse que empreende por necessidade é muito grande, né? Esse dado, essa proporção, 50 a 40, 50 e muitos a 40 e poucos, ele é muito o quadro da crise que a gente tem agora, né? Nos momentos de estabilidade macroeconômica no Brasil, a gente tem 70 e poucos a 30 e poucos, a 20 e muitos. É 7-3 a relação oportunidade e necessidade. Então, ela está, de fato, afetada em função da crise macroeconômica. Flávio, e você chegou a sentir em algum momento que não ia dar certo, que você ia ter que desistir?
No começo, quando eu comecei a procurar loja para alugar e não conseguia, realmente eu digo, eu vou voltar para Paraíba. Mas aí eu comecei... Mas foi mais no começo mesmo, essa dificuldade inicial, como a gente... Depois que eu abri a loja, porque foi um novo tipo de negócio que eu trouxe para Brasília que não existia, né? Casa que vender só bolo, aqui não tinha. Então as pessoas falavam, esse negócio não vai dar certo, porque é algo novo, é uma ideia nova, né? Mas, assim, aos poucos... Até para quem não conhece, né, que o programa vai para o Brasil inteiro, que os bolos do Flávio são bolos caseiros, né? Não é aquele bolo de padaria, cheio de confeito, é como se fosse um bolo caseiro, mas que você... aquele bolo que lembra quando a nossa avó fazia, é aquele bolo bem caseirão mesmo, né? E, assim, algo que me chamou a atenção foi que as pessoas foram gostando, comprava e gostava, e ia fazendo propaganda boca a boca e ia se multiplicando, porque a gente, desde o começo, trabalhou com excelência, qualidade, matéria-prima boa. Então, assim, depois de 3 meses, as coisas começaram a tomar Eu digo que é como a gente falou aqui, né, que os 2 primeiros anos foram muito difíceis. E por que você escolheu fazer bolo? Que você falou que trabalhou, né, na padaria, no posto de gasolina. Assim, como é que você teve essa ideia, assim, que Pois lá na Paraíba tem muito, assim, esse negócio de bolo, assim, o pessoal faz muito. Então, eu pensei um dia, se eu montasse uma casa só com bolo, eu tenho certeza que daria certo. Só que o meu plano era lá, né? Só que lá as coisas não chegavam ao ponto que eu queria, né? E aí foi quando eu comecei a pensar que numa capital, numa cidade grande, poderia dar certo, poderia crescer. E, Enio, nesse momento de crise, como você está dizendo, então, é mais difícil as empresas darem certo? Ou tem uma taxa maior de pessoas que tentam e não conseguem? Naturalmente, né? O que acontece? Uma crise macroeconômica, de alguma maneira, tira a liquidez do mercado, tira o dinheiro da circulação. E aí você fica com menor poder de compra, o cliente com menor poder de compra, ele vai consumir menos dos pequenos empreendimentos. Além do que a gente experimenta altas em alguns itens, né, das rubricas de custo desses empreendimentos. Então, tem, por um lado, diminuição de receita, do outro lado, aumento de custos. Quem não está preparado, quem não profissionalizou a gestão do negócio, a chance de sucesso é muito pequena. Porque pessoas como o Flávio, a gente entende como heróis, Roberta, pessoas que pegam o seu patrimônio, que pegam o seu tempo, que envolvem toda a sua família para gerar emprego e renda. Mas a dinâmica da economia é perversa, então você tem que estar permanentemente, como disse o Flávio aqui, se atualizando, estudando, se preparando. Né? E para você que pretende entrar no mercado no momento de crise macroeconômica, tem que, de fato, fazer um planejamento muito consistente, né? A gente dá algumas dicas que eu tenho certeza que, pela fala do Flávio, ele meio que já passou por isso tudo, mas, assim, é fundamental que você goste daquilo que você pretenda fazer, porque você vai ficar ali 24 horas por dia. Foi a fala do Flávio. Ele não tinha tempo para se preparar, para estudar, porque ele ficava muito envolvido. Você não tem funcionários, você faz tudo no negócio. Isso. Né? E eu recordo, assim, que nos 3 primeiros anos, 3 horas da manhã, eu tinha que estar lá todos os dias, porque eu não tinha funcionário para estar... Eu já tinha funcionário, mas para trabalhar de madrugada, tudo era distante, as pessoas não tinham como chegar. Então, era eu mesmo lá. 3 da manhã eu estava lá. E tinha dia que saía de lá loja 10 da noite. É como você disse, ou seja, tem que dar sua vida por aquilo. Como é que vai ficar de 3 às 10? Tem que gostar, né? Tem que gostar, tem que amar, aquele ditado, né, que o que engorda o boi é o olho do dono, né? Isso aí, não adianta terceirizar, tem que ser o próprio empreendedor. O que acontece, Roberta? Assim, a gente tem que ver alguma coisa que a gente tem afinidade, que a gente tem prazer, paixão de estar envolvido, porque a gente vai ficar muito dedicado àquilo, mas tem que ver, assim, dentre a lista das coisas que você tem paixão, em quais você tem diferencial, em quais você realmente é bom. Né? Então, assim, você já teria aí uma lista das coisas que eu gosto e as coisas que eu sou competente. As coisas em que eu tenho uma vantagem competitiva em relação à maioria. Eu sou melhor do que a média. E, por fim, se eu gosto e sou competente, eu tenho que checar se há uma demanda, se há necessidade na minha comunidade por aquele produto que eu estou pretendendo ofertar.
né? E aí, um bolo com sabor de infância, como disse aqui o Fábio, isso aí. Parece que é sucesso. Que no caso, né, porque ele detectou que aqui em Brasília isso não havia. Agora, não adianta você querer num lugar onde já tem muito, só porque, né, assim, o seu pode ser muito bom, mas se o mercado já está saturado, também não adianta, né? Aí entra uma questão que é a inovação, Roberta. Sempre que você vai entrar no mercado, você tem que avaliar o que já está estabelecido, né? Como é que as necessidades do cliente que você vislumbra já são atendidas hoje, para você trazer algum ineditismo, para você trazer alguma inovação, né? Para que você consiga conquistar o seu cliente em função de lacunas deixadas pela concorrência e porque você está agregando algum valor a mais que a concorrência para que você possa, de fato, ali vir a ter sucesso. Como no caso, né, então, dos bolos, né, assim, bolo em Brasília existia, mas era bolo de padaria, já bolo caseiro, aí esse era um diferencial, aí por isso que funcionou, seria mais ou menos isso. Exatamente, ele trouxe o ineditismo, ele trouxe algo de diferencial. Né? Isso é inovação em relação ao produto dele. Mesmo para aquele empreendedor que está estabelecido, ele tem que estar 24 horas do dia dele com a parabólica ligada para estar vislumbrando de que maneira ele pode vir a encantar ainda mais e fidelizar o seu cliente. Né? O que as corporações procuram hoje, pequenas, médias, grandes, são seguidores, né? Fãs incondicionais. Né? E para isso você tem que, de fato, além de estar entregando simplesmente um benefício ali para o cliente, você tem que passar para ele toda uma experiência muito positiva. Você entregar um produto de qualidade, como disse o Flávio, mas se você puder trazer qualquer comodidade nisso, entregar a domicílio, facilitar a compra, ter um processo de venda muito agradável, muito fluido para o cliente, né? E uma outra coisa que eu não sei se o Flávio já está experimentando um pouco agora, a gente vive um mundo em transformação, em qualquer campo, né? Climática, etária, política, econômica e principalmente a questão da transformação digital, Roberta. Hoje, qualquer pequeno negócio tem uma casquinha tecnológica. Ele já se utiliza de mídias sociais para venda, ele tem um pequeno aplicativo, ele tem alguma coisa para tentar ganhar um pouco de escala na venda dele. Não sei se você já vem utilizando Instagram, WhatsApp. Sim. Você já tem esses Isso aí a gente fala sociais? Que hoje a gente usa muito, a gente tem Instagram, tem Facebook, e hoje é o que vai ficar, né? É tanto que você tem que atingir uma qualidade muito 100%, um atendimento muito bom, tem que ter uma excelência, porque hoje em dia se você for bom, as pessoas vão dizer que é bom, e se for ruim, vai dizer que é ruim. Todo mundo vai falar muito também, muito rápido. Vai ficar conhecido, isso. Né? Então tem que ficar conhecido pela qualidade. Está todo mundo atenado, né? A tecnologia cada dia vai ficar mais ainda, né? A coisa viraliza, né? O sucesso ou o fracasso em função das redes sociais, né? O nome é muito feliz, viraliza, assim. Então, se alguém comenta no Facebook que o bolo dele é excelente, ele diz que iniciou fazendo um boca a boca, mas era um boca a boca corpo a corpo, analógico, linear, né? E agora é exponencial. Agora é mais rápido. E eu vejo assim que hoje, se fosse para mim começar hoje, do jeito que as coisas estão, eu acho que talvez até eu nem conseguisse. Seria bem mais difícil, né? Porque, vamos dizer, há 11 anos atrás, hoje a tecnologia está muito diferente de 11 anos atrás, né? Mudou, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Cidadania. Perfeito, Roberto. Muito obrigado. Eu conversei com Enio Pinto, do Sebrae, e Flávio Cavalcante, da Bolos do Flávio, sobre o empreendedorismo. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugerir um assunto para a gente discutir, você pode mandar um WhatsApp para 61 999661616 ou telefonar de graça para 0800 61 2211. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.